querendo ler há muito tempo, agora está disponível no Kindle Limited. E se isso não for um sinal para eu começar um vloguinho de leitura, eu não sei mais de nada. Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Mariana Amaral e por aqui você vai ver conteúdo sobre livros, leituras, um pouco sobre fé e também maternidade. Hoje é dia 5 de agosto, uma segunda-feira, e o livro escolhido para começar esse vloguinho é A Última Casa da Rua Needless, da autora Catriona Ward, eu acho que é assim que fala. E é um livro da editora Jangada. E assim, gente, eu tô muito empolgada para fazer essa leitura. Como podem ver, eu também estou com um livro no Kindle Limited. E deixa eu explicar para vocês o que é que está acontecendo. Porque eu tenho dois livros em dois formatos diferentes. Desde que minha filha nasceu, há 3 meses, eu não tenho conseguido fazer a leitura no livro físico. Tem sido bem desafiador. Ultimamente eu leio pelo Kindle porque eu consigo fazer a leitura à noite antes de dormir. Normalmente é esse o tempinho que eu separo. E já tem um tempo que eu estava com muita vontade de fazer a leitura de um livro de suspense, um livro assim, sabe, que pudesse me prender, aquele combo perfeito que a gente gosta, né, que envolve mistério, investigação e muito mais. Eu tenho muitos livros aqui na estante e até pensei em comprar o e-book para eu poder fazer a leitura, já que eu ainda não consigo fazer pelo livro físico, como eu mencionei para vocês. E por um acaso, esse livro está disponível agora no Kindle Limited e aí para mim já foi assim o sinal perfeito que eu precisava para começar essa leitura e eu estou muito empolgada. Mas antes de continuar com o vloguinho, não esquece de apoiar o meu trabalho aqui na internet deixando o seu like. É algo bem rapidinho, não custa nada. Um clique você deixa o seu like e além de você apoiar o meu trabalho, você também faz com que o YouTube compartilhe o vídeo com mais pessoas e desde já eu super te agradeço. Não esquece de fazer a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal e ativar o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo. E me segue lá no Insta para conferir toda a programação, dia a dia, novidades, tudo em tempo real. E se você, assim como eu, é apaixonada por livros, saiba que eu tenho um clubinho de leitura de livros cristãos. A nossa meta é de ler um livro cristão por mês. É um clubinho que eu sou completamente apaixonada. Tem vários benefícios que você adquire ao se tornar membro do clube. E eu vou deixar aqui abaixo o link na descrição para você conhecer mais do projeto e fazer parte. Esqueci de mencionar para vocês que o livro tem 354 páginas. Vou compartilhar primeiramente sobre a sinopse e depois a minha experiência de leitura. Há mais de 10 anos, uma menina desaparece e um homem de meia idade, solitário, que mora na Rua Needless, ele se torna o principal suspeito. Uma década se passa desde o desaparecimento da menininha e não tem assim respostas. E então a irmã da menina resolve se mudar para a casa ao lado da Rua Needless para poder investigar indiretamente esse rapaz que assim, ele é bem diferente, bem esquisito e um possível suspeito. Eu vi muitas recomendações sobre esse livro. Se eu não me engano, ele estava assim entre os hypados e super indicados no TikTok e muito mais. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse livro é que alguns capítulos são narrados por ninguém mais, ninguém menos do que a gata. Pois é, gente. Então a gente vai conhecer uma parte da história na perspectiva da gata. E eu fiquei assim muito intrigada porque eu nunca li nada relacionado a isso, nenhum animal narrando nada. Ainda mais envolvendo um livro de suspense. E aí eu fiquei assim, nossa, muito curiosa. Quero muito saber como é que vai ser essa experiência. Então vou dar start nessa leitura. Continua me acompanhando para poder saber mais. Estou aqui com o Baby Tony, meu companheiro de leitura, cochilos e muito mais. Vou compartilhar com vocês as primeiras impressões desse livro. E eu até fiz algumas anotações para eu poder não me perder, principalmente agora, gente, que a minha memória, depois que eu virei mãe,
não é a mesma coisa. Então vamos lá. O livro, ele é dividido em 3 perspectivas dos personagens. O primeiro é do Ted. Ele é um homem de meia idade, solitário, ele vive com a sua gatinha. Aparentemente, ele é um rapaz de, sei lá, 40 e poucos anos para cima, não tem exatamente, né, a idade, pelo menos nesse começo. E deu a impressão de que ele é um homem mais velho, só que com uma mentalidade um pouco infantilizada. Eu não sei se é a forma que ele descreve as coisas, mas essa foi a minha primeira impressão sobre ele. E o que acontece? Uma criança desaparece e ele se torna o principal suspeito. E aí o rosto dele aparece nos jornais e desde então ele começa a receber alguns haters. Uma coisa que me chamou a atenção no primeiro capítulo é que tem a descrição ali de uma cena onde uma dessas pessoas, que não sabemos quem, resolve fazer um bullying com ele e algo assim de muito mau gosto. Todo dia, tipo, pela manhã, os passarinhos que ele meio que atrai, né, que ele bota os negocinhos passarinho ir, vai tipo de encontro, né, com ele, e algo que ele gosta bastante. E alguém que provavelmente sabe disso resolveu colocar uma cola no lugar onde os passarinhos vão para poder pegar comida e, consequentemente, os pássaros eles acabaram ficando com o bico colado e alguns morreram, enfim. Quando ele percebe isso, ele fica desesperado e ele tenta ao máximo salvar esses animais. E aí, depois de ver uma situação como essa, de um cara, né, principal suspeito do desaparecimento de uma menina, fazendo isso, sabe, demonstrando tanto amor e zelo pelos animais, você fica naquela coisa assim, será que realmente ele fez alguma coisa ruim? Ou será que a autora tá querendo mostrar ele como principal suspeito, mas na verdade tem muita coisa aí por trás? O que eu acho que faz sentido. Mas esse primeiro relato, eu acho que não foi à toa, sabe? Não foi apenas descrição, começo de história, logo no primeiro capítulo. Eu acho que teve uma intenção aí por trás de poder mostrar um pouco mais sobre quem ele é de fato. Em seus pensamentos, ele traz muito a lembrança da mãe. Ele compartilha muitos momentos da sua infância. E não fica muito claro se, de fato, os pais faleceram ou se o abandonaram. Mas a gente tem a noção de que ele é sozinho e provavelmente teve algo em sua infância, sei lá, algum trauma, alguma coisa assim, que influenciou diretamente em quem ele se tornou. Eu já quero aproveitar e pedir perdão se eu usar algum termo errado falando sobre questões aí de saúde mental, tá? Uma outra coisa, ainda no primeiro capítulo, gente, muitas observações, imagina o decorrer dessa história, é que ele menciona muito uma menina chamada Lauren, que dá a entender que essa menina é a sua filha e que toda semana ela vai visitá-lo. Só que a forma como ele fala com a menina me deixou com uma pulguinha atrás da orelha de que essa menina não existe e, na verdade, tudo que ele descreve fazendo com a menina, na verdade, é ele com a gata. Não sei, gente. Essa foi a minha primeira impressão. E agora eu tô assim, curiosa para poder realmente saber se essa menina existe, se de fato ele é pai, ou se é essa questão da gata mesmo. Então, assim, é algum personagem que tem algum quesito aí da saúde mental que o torna um personagem duvidoso. Então, não dá para você realmente acreditar em tudo ali que ele tá falando e compartilhando, mesmo conhecendo a perspectiva dele. Então, acho que é por isso também que a gente vai ter outras perspectivas e uma delas é da gata. Gente, o capítulo onde a gata começa a narrar as coisas é fantástico demais. Eu nunca tinha lido nada nesse estilo e ela compartilha como foi que ela o conheceu. E aí também a gente consegue meio que montar o quebra-cabeça sobre quem é esse personagem. E eu preciso dizer que só por essa experiência de ler um capítulo onde uma gata tá narrando, gente, já valeu muitos pontos aí pra mim com relação a esse livro. Agora tem um outro detalhe que eu fiquei assim, tipo, gente, simplesmente a gata, ela se chama Olivia, ela acredita que veio à Terra por um grande propósito, que Deus a mandou para poder cuidar do Ted. Ela é uma gata que lê a Bíblia, tudo bom?
A minha pergunta é: a sua leitura da Bíblia está em dias? Porque da gata Olivia está em dias. E, gente, eu fiquei assim, meu Deus. Aí ela tem essa crença de que ela veio com um propósito de poder ajudar o Ted. E tem uma cena que ela abre a Bíblia, que ela lê. E aí ela lê um capítulo que está no livro de João, falando sobre amar o próximo e muito mais. E eu quero ver aí como é que vai ser essa história dessa gata crente. Tem um momento em que a gata diz que lê a Bíblia e que tem dificuldade em memorizar versículos. Gente, se até a gata tá achando isso, imagina nós. Brincadeiras à parte, mas eu acho que ela tem que aprender um pouco sobre o método indutivo e aí ela vai conseguir, memorizar melhor os versículos. Agora eu quero uma leitura que tenha a perspectiva de um cachorrinho. Eu tô sentindo que esse livro vai muito além do que esse caso da menina que desapareceu. Eu acho que a gente vai conhecer o Ted numa perspectiva muito, assim, íntima e diferente. Me traz a impressão de que ele não é o suspeito, talvez ele seja a vítima, não sei. E vamos de atualizações do livro. Mas antes, eu quero só dar um contexto aqui para vocês, porque hoje é dia 12 de agosto, praticamente uma semana depois de quando eu iniciei esse vlog. E o que aconteceu nesses dias? Simplesmente o meu perfeccionismo não estava me permitindo gravar, porque eu estava esperando o momento ideal para vir aqui conversar com vocês. Só que na maternidade, se tem algo que é difícil, é a gente encontrar o momento perfeito, o momento ideal. E eu tenho aprendido a lidar com isso e a ressignificar essas questões. Faz tempo que eu não gravo vlog e eu amo esse tipo de conteúdo. Vocês vão perceber algumas mudanças e eu vou tentar trazer o mais real possível, né, os vlogs, mesmo que agora, né, esteja com uma nova realidade, a minha nova estação, que não tem como mudar ou não mostrar. O vlog é justamente isso, é vida real, é mostrando como é que vai ser a minha experiência de leitura e é isso que tem acontecido. Primeira atualização, eu falei sobre as primeiras impressões e compartilhei o que eu achei do capítulo narrado pelo Ted e narrado pela Olivia, que é a gatinha. E eu cheguei agora no capítulo narrado pela Didi, que é a irmã da menininha que desapareceu. E aqui eu já vou abrir um parênteses para dizer que, gente, quando eu vejo o nome Didi, eu penso em alguma coisa mais próximo disso do que a pessoa se chamar Dalila. Pois o nome da menina é Dalila, o apelido é Didi. E eu fiquei tipo, gente, eu até pensei, Diana, faz sentido, não é mesmo? Mas enfim, o nome da menina é Dalila e o seu apelido é Didi e é sobre isso. Fechando parênteses, logo no primeiro capítulo narrado por ela, ela vai contar a história do que aconteceu no dia em que a sua irmã desaparece. Então a gente volta para o passado para poder entender um pouco sobre a dinâmica familiar e sobre de fato o que aconteceu, mas sem muitos detalhes. A gente vai ver muito sobre a percepção dela com relação a tudo isso. Até que a gente chega num outro capítulo, também narrado pela Didi, e agora já no tempo presente, onde ela se muda para casa na rua Needless e ela começa a observar indiretamente o Ted. E acontece aí algumas circunstâncias onde ela até se aproxima mais dele, e aí a gente tem alguns relatos e a gente passa a saber quem é o Ted na perspectiva dela. Então, durante a leitura, eu comecei a tentar construir quem é esse personagem que, assim, gente, pra mim foi muito difícil. Está sendo, né, muito difícil, porque na minha visão ele tinha mais de 45 anos e aqui ela traz um relato de que ela também achou que ele era mais velho, só que ele tem, tipo, uns 30 e poucos. E na época em que aconteceu o desaparecimento da irmã dela, tipo, 11 anos atrás, ele tinha em torno de
eu acho que 20 e poucos anos. E aí a gente meio que entende em que fase da vida ele estava. Continua com alguns mistérios que a gente não tem resposta, tipo o porquê ele é dessa forma, o que é que aconteceu na infância dele, né? Que tipo de trauma provavelmente ele lidou para hoje ele ser esse homem. Continua aquele mistério imenso. Eu acho que mais do que saber de fato o que aconteceu com a menina que desapareceu, é entender se a menina que ele relata, que ele diz que é a filha dele, de fato existe. Eu estou em 30% da leitura e eu ainda não sei. Algumas coisas fazem sentido nos diálogos, mas tem outras que, gente, não faz sentido nenhum. Eu já vi que o livro está se encaminhando para a gente ver que essa menina, que ele diz que é a filha dele, provavelmente tem relação com a menina que desapareceu. E meio que a gente fica dependendo mais da Didi, dos relatos, da narração dela, porque dentre os três, ela é a narradora mais confiável, vamos dizer assim, porque a Olivia, a gatinha, mais que ela narra muito bem as coisas, é um gato. A pobre da gatinha, gente. E eu tô amando, tá? Tô achando o máximo. Então vou continuar com a leitura e quando chegar mais ou menos na metade eu volto com mais atualizações pra vocês. O que eu posso dizer sobre a escrita e como está sendo, tá fluindo, gente. Tá muito interessante, uma escrita que cativa. Nossa, é algo muito intrigante e a gente fica querendo saber mais e surgem várias teorias. O que eu tenho percebido é que, de fato, esse não é um livro que vai focar 100%, pelo menos não nesse começo, sobre, tipo, um crime. Então, não é aquele livro de investigação. Apesar de que eu acho que sim, a gente vai ter o desvendar da história, mas diferente dos outros livros de suspense, eu acho que esse livro, ele traz um pouco mais do mistério em si, o suspense, mas no quesito de, não um suspense tipo policial. Eu já vi falar que esse livro tem um pouco de terror, e eu não estou interpretando dessa forma. Na minha visão, não teria nada disso assim de terror. Apesar de que ele traz alguns relatos da imaginação dele, que é muito conturbada. Mas, enfim, pelo menos essa é a minha percepção. E é isso. Vou continuar aí a leitura e depois eu compartilho mais com vocês. O jogo mudou completamente. Gente do céu, vamos para mais atualizações de leitura. Hoje é domingo e eu estou em exatamente 73% da leitura. Resolvi colocar o livro aqui só para poder deixar assim a mostra, gente. Mas a leitura continua fluindo aqui pelo Kindle. Minha princesa está aqui no tatame ao lado, tô de olho nela. Ela tá brincando no momento de explorar. E eu resolvi compartilhar logo, porque a minha intenção é de finalizar hoje essa leitura. E aqui eu vou dar uma olhadinha básica nas minhas anotações para compartilhar com vocês as minhas impressões até mais ou menos os 50, 60% da leitura. Gente, o livro, ele tomou um rumo muito diferente do que eu estava imaginando. Eu estava pensando naquele suspense, entre aspas, básico, que não é básico, assim, né? Nenhum suspense é básico. Mas, assim, eu tava imaginando as histórias que eu já tô acostumada a ler de suspense. Esse livro aqui, meu Deus do céu, ele supera as expectativas. Se a autora continuar escrevendo dessa maneira até o final, esse livro vai ser incrível, incrível demais. Experiência de leitura está sendo ótima até então. Eu só não consigo ler no mesmo ritmo de antes, então eu tô num ritmo mais reduzido, mas enfim, o jogo mudou, como eu falei pra vocês, porque novas informações foram colocadas aí e a gente vai entendendo mais sobre o personagem Ted.
Então a gente vai analisando essa construção do personagem, temos mais informações do passado dele também, que explica muito o comportamento dele atualmente. Esse é um momento bem desafiador no vlog de leitura, que eu preciso ter muito cuidado com a minha fala para não trazer aí algum tipo de spoiler. Ai, gente, difícil. Porque agora as coisas estão assim, ó, meu Deus do céu. A minha percepção estava de um cara vitimizado, um cara de 30 e tantos anos, mas bem assim, infantil e vítima de traumas da infância. De fato ele é, porém tem coisas aí do presente dele que não justifica, mesmo ele tendo passado por coisas aí do passado. E aqui eu começo a vê-lo com uma outra perspectiva. As atitudes que agora estão mostrando, né, sobre ele, mostra realmente ser um cara complicado, um cara muito peculiar, bem complicado mesmo. Eu estava naquela dúvida se a Lauren era de fato a filha dele ou não, se era algo da imaginação dele. E, gente, a explicação que a autora traz sobre quem é de fato a Lauren, muitas coisas no começo do livro, diálogos e coisas que nos deixam assim em dúvida, faz todo sentido agora. Porém, agora que eu tô percebendo a sacada dessa autora, a mente dessa mulher, que eu tô assim chocada. Que mentalidade para construir esse livro, que mentalidade. E aí agora que eu tô percebendo para onde ela está nos direcionando, eu já tô mudando todas as minhas percepções sobre o personagem. Eu percebo que a Didi é uma das personagens que traz questões pra gente começar a refletir e nos questionar também no decorrer do livro. Tem um capítulo sobre a Lauren, não sei se vai aparecer mais. Tem um capítulo sobre ela. Gente, as coisas... Ai, não posso falar. É porque eu gravo aqui, né, vlog de leitura, não tem script, então é o que tá na minha cabeça. E aí, nossa, o que eu posso dizer pra vocês é que o livro realmente é muito bem escrito, sabe? Principalmente com essa questão da gata narrar. Eu fiquei tipo, caraca, mano, a autora, ela escreve como se realmente ela fosse uma gata. Tipo, caraca, mano, tem que ser uma pessoa que observa muito os gatos pra poder trazer percepções e falas. Eu realmente estava acreditando que era uma gata que estava narrando o livro. E, gente, isso tudo pela escrita da autora. Imagina, eu tô muito surpresa. Primeiro livro que eu leio dela, eu já vou pesquisar mais sobre quem ela é e também sobre outros livros, caso ela tenha, porque eu fiquei bem interessada. Mas enfim, algumas considerações, vou continuar essa leitura e ainda hoje eu volto então para poder finalizar dando as minhas últimas considerações sobre A Última Casa da Rua Needless. Agora eu tô percebendo detalhes da fala que, gente, tá fazendo muito sentido com esse transtorno. Quando eu vejo aqui como o personagem ele descreve e como o personagem se comunica, tem tudo a ver com esse transtorno. Porque a forma como ela tá escrevendo as coisas aqui é muito, tipo, faz muito sentido pra esse diagnóstico, sabe? Faz muito sentido pra esse diagnóstico. Acho que pelo que tá indo aqui no livro, vai ter um final fechado. Espero eu, porque eu não gosto muito de final aberto. Tem muito essa parte psicológica. Então, por isso que é muito interessante a gente entender o personagem, conhecer o personagem. Porém, não é cansativo. A autora consegue descrever o personagem, trazendo aspectos da infância, justificando o presente, mas que não fique cansativo, não fique entediante, sabe? Pelo contrário, a gente vai aos poucos, conforme tá acontecendo as coisas, a gente também vai conhecendo aquela pessoa. Fantástico, fantástico, fantástico.
finalizei a leitura do livro. Gente, vamos lá. Essa é a segunda vez que eu tô gravando esse desfecho, porque a primeira eu acabei falando demais e eu acho que pode ser spoiler pra vocês, só que eu não consigo trazer as minhas considerações finais sem mencionar algumas coisas que pode dar spoiler. Então eu decidi trazer algo diferente para esse vídeo. Eu vou compartilhar as minhas impressões finais com spoiler e sem spoiler. Quando chegar a parte com spoiler, eu vou deixar aqui um alerta. E obviamente, se você não quiser assistir, não tem problema, você para até a parte em que eu deixar o aviso. Mas antes de você sair desse vídeo, eu quero pedir para você já deixar o seu apoio para amiga, para todo o meu trabalho aqui. Então não esquece de deixar o seu like se você gostou do vídeo até então. Comenta aqui abaixo o que você achou, que eu quero muito saber, principalmente agora eu trazendo essa questão de com spoiler e sem spoiler. Eu quero saber se vocês gostam desse formato. Então a partir de agora, tudo que eu mencionar vai ser sem spoiler para vocês. Eu ainda estou processando esse livro. Eu acho que esse conteúdo vai ficar aí na minha mente por algum tempo, porque nossa, é um tema abordado aqui muito, muito forte, e a forma como a autora escreve tudo, nossa gente, que livro, que livro. Uma teoria que eu tive ali no meio pro final do livro acabou se concretizando, e outras 1000 teorias não. Mas assim, fui surpreendida de diversas formas. Esse é o tipo de livro que ele não tem um plot twist no final, sabe? Na minha perspectiva, ele tem vários pequenos plot twists, vamos dizer assim, várias pequenas informações bombásticas que vai tornando ali a história muito mais atraente, muito mais empolgante. E eu gosto de narrativas assim. Para mim, o desfecho faz todo sentido com a construção da história, o desenvolvimento dos personagens. Então, realmente, tem coerência com tudo que a autora propôs. Detalhe, esse é um livro, assim, que você tem que prestar uma certa atenção, porque tem muitas coisas nas entrelinhas. Então, depois que você descobre o tema principal, assim, do livro, os diálogos do começo, as situações que a autora apresenta no começo, gente, não é por acaso. Tudo tem um propósito e tudo se encaixa com o tema principal do livro. Então, eu achei, assim, fantástico, porque nada passa, assim, despercebido, não é peça solta desse quebra-cabeça. Então, o tema principal está relacionado à saúde mental, a um determinado tipo de transtorno. E isso vai ser muito bem explicado, né, conforme a gente vai conhecendo mais dos personagens. Outra coisa também importante de mencionar é os temas que podem ser alerta gatilho, que a autora vai compartilhar sobre violência infantil, então pode ser um grande alerta aí, gatilho para algumas pessoas. No mais, esse é um livro que vi pessoas comentando ser terror, mas eu considero um suspense psicológico e até um livro que envolve aí drama. Um livro que vai abordar o sofrimento humano, o que as pessoas são capazes de fazer. Quanta maldade, gente. Meu Deus do céu. Uma mente humana pode lidar com uma dor extrema. No mais, eu dei 5 estrelas para essa leitura. Gente, se tornou sim um livro favorito por diversos motivos. Pela escrita da autora, ela aborda um tema muito assim, com maestria, sabe? Ela escreve muito bem, os capítulos eles são curtos, são intrigantes, objetivos, sabe? Não fica enrolando muito, tudo, literalmente tudo, do começo ao fim, tem uma coerência e tem um sentido, sabe? Por mais que no começo você não entenda, mas no final tudo vai ser fechadinho, não tem pontas soltas e nem final aberto. Um livro que eu vou ficar pensando, ó, por um bom tempo, creio eu. E, assim, se tornou favorito pela minha experiência também, porque esse livro meu que me reacendeu aquele desejo e vontade de mostrar que sim, eu sou capaz, mesmo com a minha nova realidade da maternidade, eu sou capaz de voltar a fazer leituras assim, devorar livros e muito mais, e principalmente produzir conteúdos relacionados a isso, porque
Eu confesso que eu estava com algumas crenças, né, limitantes na minha própria cabecinha, e eu tô muito feliz, gente, por ter conseguido fazer esse vlog aqui, estar compartilhando isso com vocês. Eu estava morrendo de saudades, eu amo esse tipo de conteúdo, eu espero que vocês gostem também. Então, para eu saber que de fato você gosta, deixa o teu like. Falando brevemente sobre a minha perspectiva como cristã lendo esse livro, o que eu posso dizer para vocês é que me despertou uma curiosidade para conhecer mais sobre o que a Bíblia fala sobre o tema saúde mental. E eu acredito muito que o transtorno que é apresentado nesse livro, ele pode sim acontecer. Eu acredito que quando o ser humano lida com uma dor muito elevada, é capaz da mente buscar um escape dessa maneira como é apresentada aqui no livro. E apesar de ser tudo muito complexo, eu acredito que é possível. E isso me fez pensar muito sobre a questão da espiritualidade, né? O que é que a Bíblia nos apresenta sobre cuidado com a saúde mental e principalmente como cristãos, como é que podemos acolher e ajudar pessoas que passam por esse tipo de transtorno. Como é que a gente pode fazer a diferença na vida dessas pessoas e principalmente apresentar Jesus para vidas que lidaram com dores assim e sofrimento extremos. As questões que o Ted passou na infância com relação à violência é algo muito perturbador. E é nítido, as pessoas que lidam com transtorno de saúde mental, elas passaram por algo na infância, e o Senhor ministrou muito no meu coração nesse livro sobre o quão a gente precisa cuidar da infância, o quão a gente precisa cuidar das nossas crianças. E quando eu falo nossas, não me refiro só a quem é pai ou mãe, mas todos nós que temos crianças ao nosso redor. Seja se você é professora, se você é tia, prima, amiga, se você tem alguém, né, que tem filho e você está ali no meio social e você faz parte do ciclo social dessa criança, você também tem responsabilidade. É óbvio, a gente sabe como é que está o mundo de hoje, e esse mundo já é do maligno, e quantas histórias de abusos a gente vê diariamente. O índice está crescendo com relação a isso, e como cristãos, como pessoa, na verdade, independente de religião, mas como pessoa, precisamos cuidar das nossas crianças. E isso me trouxe muito um senso de continuar cuidando e defendendo e estudar sobre a primeira infância. Óbvio que agora com a minha filha, essa motivação ela tá muito mais assim acesa em mim, mas enfim, gente, eu acho que isso serve para todos. E perceber o quão o inimigo tem usado estratégias e tem atacado esse público, o público da infância, porque se a criança ela é atingida, se ela sofre, se ela lida com algum trauma, ela vai se tornar de fato um adulto traumatizado e vai trazer diversas complicações e muito mais. Eu faço terapia, a minha experiência, né, fazendo terapia, eu descobri que muito do que eu lido hoje de fato aconteceu na minha infância, e às vezes é difícil você conseguir voltar para, no meu caso, a Mariana antiga, né, a Mariana criança, e lidar com os sentimentos e emoções com relação às coisas que eu vivenciei no passado. Enfim, é complexo, eu sei, mas é isso que eu senti. E aqui eu quero dizer para vocês que quando eu leio livros assim, eu busco filtrar. Eu tenho muito assim um senso e eu percebo como o Espírito Santo age na minha vida. Então, quando eu vejo que é um conteúdo que não dá para eu ler, que sabe, tá ali trazendo algo não legal pro meu coração, eu paro e não tem problema nenhum. Não foi o caso desse livro, né? Como vocês sabem, se tornou agora um favorito, mas eu gosto de filtrar aquilo que eu tô lendo e não permitir que certas coisas entrem no meu coração, mas observar e analisar alguns pontos. E eu acho que esse é um assunto que a gente precisa estar em alerta como cristãos também. E isso é tudo que eu vou compartilhar com vocês sem spoiler. A partir de agora eu vou compartilhar o desfecho com spoiler e eu vou mencionar um pouquinho o que eu achei do pós-fácil que a autora apresenta.
Então, gente, esse tema de transtorno dissociativo de imagem não foi assim uma surpresa para mim, tanto que a minha teoria foi um pouco voltada a isso. Quando eu percebi que a Olivia e a Lauren eram uma só, aí eu já associei que as duas faziam parte do TED. E isso porque eu já conhecia um pouco, né, sobre esse assunto devido a uma série que eu assisti na Apple TV chamada Entre Estranhos. Se você quer saber mais sobre esse tipo de transtorno, eu super recomendo que você assista essa série. Ela se tornou uma das favoritas pra mim. Ela é muito assim incrível, principalmente a atuação do Tom Holland, aquele que faz o Homem-Aranha, porque ele conseguiu, nossa, representar o alter egos de uma forma assim absurdamente incrível, uma maestria, sabe? A atuação dele tá impecável. E falar sobre esse assunto é desafiador, é bem complexo. Eu acho que até para as pessoas, né, da área aí de psicologia, psiquiatria, de saúde mental, quem estuda sobre isso já deve ser difícil, imagina. Mas eu acho que a autora, ela realmente escreveu assim de uma forma muito incrível. Dá pra ver, né, obviamente, como ela também menciona, que ela foi atrás, ela estudou, ela pesquisou, apesar de que esse livro não é baseado em uma história em específico, né? Tanto que ela menciona aqui no pós-fácil que se tiver algum erro com relação à forma como ela descreve os personagens e seus comportamentos, ela assume um erro, vamos dizer assim. E eu achei isso muito interessante. Então, segue dica aí pra vocês. Assista Entre Estranhos, porque você vai entender muito sobre como é que funciona esse transtorno na prática, vamos dizer assim, que talvez se essa for a sua primeira vez lendo o livro, conhecendo esse transtorno através da escrita, talvez seja muito confuso entender como é que uma pessoa consegue ter mais de uma pessoa dentro de si, entende? E eu tenho opiniões sobre isso com relação à parte espiritual, só que não está ainda muito fundamentado, elaborado. Eu acho que eu preciso estudar e pesquisar mais, como eu mencionei antes, porque eu não quero falar aqui, né, coisas só da minha palavra, do meu achismo, que eu acho que não vale de nada, mas é interessante pensar nesse assunto, trazendo a questão da perspectiva bíblica. Então, de fato, eu fiquei muito curiosa, porque sabemos pelas escrituras que o nosso Deus, ele é o único que é 3 em 1, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. O que é que a gente tem como cristão, como filho de Deus, de semelhança a isso? Nós também temos a ideia do 3 em 1, mas a ideia de várias pessoas em uma só, eu tenho uma opinião diferente sobre isso, mas enfim. Fiquei muito interessada, de fato, em saber mais o que a Bíblia nos traz sobre identidade, sobre a parte de saúde mental. Algumas coisas, óbvio, eu já sei, né, que eu estudei um pouco sobre identidade, mas eu fiquei muito interessada aí mais a fundo nesse aspecto da saúde mental em si. E é isso. Então, finalizo aqui as minhas considerações com spoiler, e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Mais uma vez, não esquece de deixar o seu like, de deixar aquele apoio, que desde já eu super te agradeço. Que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais.